Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Painel 6, erros que um pastor não pode cometer. Tendo conosco pastor Silvado, pastor Hudson Galdini e pastor Paulo Cabral. Amados, o painel, ele é um momento interessante em que nós podemos ouvir algumas pessoas subordinados, que vão falar subordinados a esse tema, e a oportunidade também de você tirar a sua dúvida, perguntar, participar. Nós vamos tentar nos encaminhar dessa forma, ouvindo a sua dúvida e colocando diante deles para que possamos todos aprender juntos aqui. Então nós vamos começar assim, irmãos. Nós vamos dar a palavra a cada um deles por 7 minutos. E se você já tiver a sua pergunta, você pode encaminhar. O que normalmente acontece no painel? Poucas perguntas no início e um grande acúmulo no final, e às vezes nós nem temos tempo de passar por todas. Então, quanto antes você fizer a sua dúvida, a sua pergunta, a sua participação chegar até nós, é melhor para todos. Vamos procurar também nos colocarmos diante, subordinados ao tema mesmo, até porque existem outras oficinas e painéis tratando de diferentes temas, e esse, como disse no início, erros que um pastor não pode cometer, como prevenir falhas e evitar derrotas no desenvolvimento da visão da igreja multiplicadora. Eu quero orar com vocês e depois eu vou pedir a ajuda para que nós tenhamos algumas pessoas que possam colher as perguntas e trazê-las. Mas agora nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Tu és o dono da nossa vida e nós estamos muito alegres, Deus, felizes com aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas igrejas, na vida de pastores e líderes, e essa grande celebração aqui, Deus, desde ontem, participar disso e fazer parte desse mover do Senhor no meio batista, isso tem nos alegrado tanto e nos encorajado. E nesse momento de painel, Deus, eu quero te pedir que o Espírito do Senhor conduza todas as coisas e nos ensine, nos dirija, para que a igreja do teu Filho Jesus se fortaleça ainda mais, para que os pastores se sintam mais encorajados a seguir em frente no cumprimento da tua vontade, na implementação da visão do Senhor em cada igreja local. Obrigado, Deus, também pelos outros painéis de oficinas, por esse momento do teu povo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos precisar, queridos, de que você tenha então papel e caneta, para você encaminhar a sua pergunta para cá, para a mesa. Essa pergunta vem aqui para mim e eu repasso para os nossos queridos preletores. Então, eu preciso de alguns voluntários, 2 acho que é suficiente, para que nós possamos, para que você possa ser referência. Você se voluntaria? Aqui? Alguém mais? Aqui? Muito obrigado, muito obrigado. Então, os irmãos, por gentileza, se posicionem estrategicamente para colher essas perguntas e encaminhá-las à mesa. Muito obrigado, queridos, isso ajuda bastante. Nós vamos dar início, então, irmãos, com o pastor Hudson, Segunda Igreja Batista de Cabo Frio. Fique à vontade, querido. Nós temos 7 minutos para o irmão discorrer sobre erros que um pastor não pode cometer. Fique à vontade. Som. Bom dia e quase boa tarde para todos. Uma alegria grande, alegria enorme poder estar aqui participando de mais uma conferência e participando desse painel. Eu agradeço o privilégio, agradeço a oportunidade. Eu estou vivenciando a Igreja Multiplicadora há pouco mais de 2 anos. E o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, relacionado exatamente à minha convivência e também
experiências que me foram passadas no tempo anterior ao meu início e também durante esse tempo daqueles que são meus mentores, discipuladores, aqueles que me ajudaram a entender essa questão da visão de igreja multiplicadora. Erros são inevitáveis na nossa vida, sabemos disso. Erros são inevitáveis. Mas é importante que a gente, pelo menos, duas questões preliminares. Estar preparado para evitar e diminuir a quantidade de erros, é claro, e é por isso que nós estamos aqui nesse painel para compartilhar. E sempre que houver um erro e erros, a gente ter uma atitude produtiva em relação ao erro, porque algumas vezes a gente pode ser levado à questão do desânimo, enfraquecimento, desistir da caminhada, exatamente em função do erro. Então, ter uma atitude produtiva quando o erro surgir. O que eu tenho vivido, experimentado na questão da visão de igreja multiplicadora? A primeira questão é evitar o erro de achar logo de imediato, e durante um tempo, estou 2 anos, falei, de que a visão de igreja multiplicadora, ela será recebida de forma unânime pela igreja. A gente vai construindo, vai desenvolvendo, mas não existe aquela questão de a gente sair aqui de um congresso e chegar na igreja e falar e tentar desenvolver e achar que de maneira assim, unânime, a igreja vai receber essa questão. Então, se o pastor tiver essa ideia de que haverá unanimidade na questão de igreja multiplicadora, isso poderá ser frustrante em relação ao desenvolvimento da sua visão e daquilo que quer compartilhar. A outra questão é que o perigo do excesso de confiança, espero que os irmãos entendam bem, o excesso de confiança nos líderes. E isso pode causar um certo afrouxamento no acompanhamento que a gente precisa ter. Então a gente confia no líder, a gente precisa confiar no líder, mas o excesso de confiança pode deixar a coisa acontecer de qualquer forma, e isso pode trazer algumas dificuldades, alguns embaraços, e então o excesso de confiança naqueles que estão liderando a visão de igreja multiplicadora. Queridos, na nossa experiência ministerial, todos nós sabemos disso, a questão de dar uma valorização na visão de igreja multiplicadora e tratar os membros da igreja que estão envolvidos na visão de maneira especial em detrimento àqueles que ainda não estão envolvidos. A gente precisa desenvolver a visão de igreja multiplicadora, mas sem perder o foco da membresia da igreja como todo, e não dar uma conotação especial àqueles que estejam vivendo já nesse início da questão da igreja multiplicadora. A outra coisa, irmãos, sempre nós vamos encontrar, eu encontrei desde o início, mas sempre a gente vai encontrar alguns inconformados, aqueles que ainda não entenderam, aqueles que, por que nós vamos fazer dessa forma? Eu tive, por exemplo, que vencer muitos paradigmas no meu ministério, muitos, e ainda tem outros paradigmas que eu preciso vencer. E compartilhando isso, e a igreja também tendo que vencer paradigmas, nós vamos encontrar alguns inconformados. E eu tenho aprendido que nós precisamos dar um tratamento, porque não podemos supervalorizar aqueles que estão na visão em detrimento aos que não estão ainda, mas surgindo os inconformados, os problemas, a gente não deve, na minha experiência, supervalorizar
as situações e as questões, os problemas que muitas vezes são levantados, porque se não tivermos cuidado, a gente acaba fugindo do foco. E eu tenho aprendido que eu gosto de me desgastar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente com aquilo que é produtivo e com aquilo que é o foco da visão e daquilo que precisa ser desenvolvido. Então, não se desgastar demasiadamente com os problemas, dar atenção, dar cuidado, mas não deixar que os problemas em si, eles venham a direcionar a questão da sua visão, do seu trabalho. E um outro erro que a gente não pode cometer é negligenciar na questão da liderança, do investimento em liderança. Eu estou no início e eu tenho procurado desenvolver isso, e líderes se formam nos PGMs, mas nós temos a escola de liderança também, mas a gente vai perceber que chega um momento em que a coisa precisa avançar, e se não tivermos líderes, liderança, não tem como fazer a multiplicação dos discípulos e dos pequenos grupos. Então, um erro que o pastor não pode cometer, o líder não pode cometer, é negligenciar na questão da liderança continuada e investir nesse trabalho. Então, a princípio, nesse início, é isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Muito obrigado, pastor Hudson. Nós queremos ouvir agora o pastor Silvado, presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Por favor, pastor. Queridos, pensando no que evitar, eu escolhi a área de liderança, capacitação de liderança, que é um dos grandes desafios que a gente tem. A tentação que nós temos quando você se envolve nesse desafio de formar pequenos grupos, de criar relacionamentos discipuladores na igreja, é você enfatizar muito o conhecimento, e então pessoas que têm um conhecimento bíblico a gente coloca em posição de liderança. Isso tem a ver com a nossa formação batista, que é conteudista, e a gente enfatiza muito isso, que não é ruim, mas a gente não pode cair nessa armadilha de achar que um bom líder é quem tem muito conhecimento bíblico. Nós também não podemos cair na armadilha de achar que um bom líder é alguém que é um ativista, é aquela pessoa que é ocupadíssima, que corre para tudo quanto é lado, que está sempre disposto a se envolver em mais um grupo, aquela pessoa que lidera 3 pequenos grupos por semana e que participa de 5 reuniões de supervisão, ou que está isso não é suficiente para ser um bom líder. Uma pessoa que está disposta a fazer tudo isso não é necessariamente um bom líder. Também uma pessoa que tem muito carisma, isso não é necessariamente o que a gente busca num bom líder. E você vai encontrar, quando você começa com pequenos grupos e você começa a ter relacionamento discipulador, você vai descobrir pessoas que são tremendamente carismáticas, aquela pessoa que chega num pequeno grupo e todo mundo se apaixona, e todo mundo quer que ela lidere a tua escola de líderes, e quer que ele venha pregar na igreja, porque o cara é maravilhoso, é uma bênção. E se prepare, na hora que a tua igreja começar a ter saúde, a começar a mostrar a vida de Cristo, vai ter aquele pastor que há 5 anos está afastado, Deus vai trazer para curar a alma do cara, e o cara tem conhecimento bíblico, o cara tem carisma, e o cara vai estar disponível, e isso não é necessariamente sinal de que ele está pronto para liderar e que ele é um bom líder. Lá na igreja nós temos 2 dimensões que nós enfatizamos com muita intensidade. Nós temos 2 verbos que a gente usa para descrever essas 2 dimensões, são 2 trilhos, é o ser e o fazer. A gente busca equilibrar essas 2 dimensões da vida, e eu falo sempre que o ministério, ele flui de quem nós somos. O que eu faço tem que ser um resultado de quem eu sou. É o caráter do indivíduo que determina se ele vai ser um bom líder ou não. E essa aferição de caráter só vai ser possível acontecer se existir um relacionamento discipulador com aquela pessoa.
E às vezes ele não tem tanto carisma, às vezes ele não tem conhecimento bíblico, é aquele recém-convertido de 6 meses, 8 meses, e ele vai assumir a liderança de um pequeno grupo. Às vezes ele não tem conhecimento bíblico, ele não tem tanto carisma, e às vezes ele não tem nem tanto tempo para se envolver em tantas coisas, mas ele tem caráter cristão. Deus tem feito uma obra incrível na sua vida, e aquela é a pessoa que Deus vai levantar como líder, porque ele vai atrair outros para ele, e ele vai ser instrumento de Deus de transformação, né? Eu queria compartilhar um vídeo com vocês que foi gravado por uma jovem que hoje é casada, uma jovem senhora agora, mas que foi jovem na nossa igreja e que hoje está fazendo faculdade teológica, tem vocação, mas todo o processo dela para chegar ali aconteceu dentro desse entendimento do ser, do fazer, e ela querendo ir para a faculdade quando Deus chamou, e a gente dizendo: não, você precisa fazer a nossa escola de líderes aqui antes, você precisa estar liderando um pequeno grupo, o seu caráter tem que ser fortalecido, você precisa frutificar aqui, nós queremos ver discípulos seus aqui. Depois que você fizer discípulos aqui na igreja, a sua vocação está sendo confirmada, nós queremos ver você liderando pessoas, depois você vai estar pronta para ir para a faculdade teológica. E nós gravamos um vídeo dela dando testemunho dessa experiência. E hoje ela, na faculdade teológica, ela fala de como foi importante para ela ter ouvido a discipuladora dela, que seguiu a nossa orientação, e ter ouvido o pastor de rede dela, que deu essa orientação. Dá uma olhadinha no vídeo. O Bacaxiri foi uma bênção no meu processo até o ingresso da Faculdade Batista. Na época eu tive bastante influência da minha discipuladora juntamente com o pastor Marcos. Eles me influenciaram e também me encorajaram a estar indo para o CFI antes de estar ingressando à faculdade teológica. Eu não tenho dúvidas da questão de você ser discípulo. O que eu estou fazendo lá? Eu só aprendo outras coisas, tipo teologia. Eu não tenho dúvidas da minha fé hoje. Tipo, muitas coisas que os professores trazem no seminário, às vezes, assim, faz com que a gente, cristão, tenha bastante crises. E quando eu fui pro CFI, eu já tive essas crises anteriormente. E eu tive professores que cuidaram de mim, que me mostraram a importância de ser discípulo, que firmaram isso em mim. Então, hoje, quando eu tô lá no seminário, eu tô firmado essa questão de ser discípulo. No CFI, a gente escutou muito sobre a questão de intencionalidade, vida discipular, sobre ser discípulo, sobre viver como discípulo, sobre fazer discípulos e sobre, no final, para a gente poder frutificar, que é o que eu pretendo fazer estando lá no seminário. Hoje eu tô lá só para potencializar o ministério que eu recebi aqui. Então, no final de tudo isso, eu quero poder frutificar na vida de outras pessoas. Obrigado, pastor Silvado. Antes de passar a palavra para o pastor Cabral, eu quero renovar a orientação. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, encaminhe através desses queridos irmãos que estão aqui em pé, aqui à frente, para que possa chegar até a mesa e nós encaminharmos. Nós temos, irmãos, até às 13 horas o painel. Então, nós temos um tempo interessante para aprendermos juntos. Pastor Paulo, por gentileza, pastor Paulo, Paulo Cabral, ele é da Igreja Batista do Passo da Areia, em Porto Alegre, e agradecemos ao Senhor por estar conosco e dar a sua contribuição. Fique à vontade. Bom dia, irmãos. Prazer estar com vocês. Eu sou pastor em Porto Alegre, há 18 anos na mesma igreja. Já vivi vários estágios, pastorais ali na igreja. 18 anos é um tempo que tu vive vários ciclos, dentro da igreja. E nós trabalhamos com princípios de igreja multiplicadora desde 2013. Então nós começamos uma transição. Em 2012 foi um ano assim de repensar o ministério, Então nós passamos repensando, buscando, iniciando um novo ciclo, E naquele tempo conhecemos
os princípios, estava começando esse movimento entre os batistas, né? E nós então começamos a entrar, a aprender, e 2013 foi o ano que nós iniciamos então uma transição em nossa igreja. Poderia falar sobre muitas coisas, mas eu creio que vocês são pessoas, capazes aí de discernir sobre vários assuntos, e eu quero falar sobre um assunto em especial, que para mim é um grande erro que um pastor pode cometer nesse processo, que eu cometi ao longo do meu ministério, e que eu vejo outros colegas também com esse mesmo erro, que precisa ser superado, que é o medo do crescimento. Pastores têm uma tendência, ainda mais no modelo congregacional, que é o nosso modelo, que depende da igreja local, né? Enfim, nós temos muito medo de mudança. Nós inconscientemente trabalhamos pela manutenção. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, nós éramos 50 membros. Eu não tinha nada a perder. Eu tinha 50 membros, a igreja mal conseguia pagar o meu salário, nós tínhamos um templo de madeira caindo aos pedaços, então tudo que eu fizesse estava valendo. Eu não tinha muito a perder. Então eu era muito ousado, arrojado, e em 5 anos, nós saímos de 50 membros para 250, que ali para Porto Alegre aquilo era algo muito arrojado. Mas depois disso, inconscientemente, porque eu continuo sendo alguém que amo Jesus, piedoso, enfim, mas eu fui puxando o freio de mão, e eu fui começando a trabalhar muito mais para manter o que eu tinha, do que para avançar. E esse é um grande problema que muitos pastores têm, quando tem uma igreja assim de porte já médio, consolidado, uma boa estrutura, um salário legal, uma equipe, você começa a ficar com medo de perder isso, medo de correr risco, medo de arriscar, medo de ser arrojado, e isso, meus irmãos, vai te levar naturalmente para uma manutenção. E o que mais acontece hoje em muitas igrejas é isso, ministérios de manutenção, que você recebe 200 membros, 150 membros, passa 10 anos, tu tem a mesma quantidade de membros. Ok, saiu gente, novos se converteram, mas o saldo parece que a igreja continua do mesmo tamanho, com a mesma influência. Então, 2013, nós começamos a avaliar o que nós tínhamos que fazer para expandir mesmo. E aí foi um processo de tomar várias decisões difíceis, né? Várias conversas difíceis, mas ter uma convicção de Deus e uma visão de Deus para isso. E isso culminou com nós correndo grandes riscos no ano passado, quando nós decidimos mudar de endereço, sair da nossa sede própria, para ir para uma sede alugada, muito maior, enfim, todo um processo de convencimento, enfim. Mas aquele processo para nós foi, eu voltei a ter aquele mesmo sangue nos olhos que eu tinha lá há 18 anos atrás. Eu voltei a ter que correr riscos altos de novo. Eu voltei a ter que dizer, pode ser que isso dê um fracasso e seja uma tragédia. Bem, eu dependo de Deus, agora vamos confiar em Jesus e andar com Ele. E vencer o medo foi o que nos proporcionou iniciar um novo ciclo de crescimento na igreja. Então, se você quer realmente buscar uma igreja que vai se expandir, que vai multiplicar líderes, pessoas, você precisa ter a ousadia de vencer o seu medo de perder pessoas, medo de ser incompreendido, medo de correr riscos, e você então dá passos mais arrojados, mais ousados. Eu aprendi uma coisa nesse assim que me acompanha recentemente, que eu queria que você confiasse nisso. Onde tem uma visão de Deus, vai ter ajuda. Então, se você tiver uma visão de Deus para a expansão, vai vir ajuda, vai vir meios, vai vir recursos humanos, financeiros, espirituais, pessoas vão se unir a uma visão pela qual vale a pena se envolver. Então, vença o medo da manutenção, corra riscos, né? Faça projetos que você dependa essencialmente de Jesus para dar certo. Que os seus projetos sejam arriscados. No mundo corporativo, o crescimento é associado a risco. No mundo da fé, o crescimento é associado à fé, né? O que chamam de risco no mundo corporativo,
Na igreja nós chamamos de fator fé, que é correr risco. E é isso que nós temos que fazer para expandir. Fala, Jeová. Nós temos algumas perguntas vindas dos irmãos e já queremos compartilhar. Algumas delas, eu estou juntando algumas, tem a ver com o processo de implantação de igreja multiplicadora na igreja local. Como pedindo uma orientação, como se fosse um passo a passo, ou quais os erros que normalmente são cometidos e podem ser evitados nesse processo de implantação da igreja multiplicadora. Por favor, pastor Udes. Queridos, eu estou há 2 anos vivendo a experiência de igreja multiplicadora. Então, a minha experiência foi a seguinte. Antes desses 2 anos, eu procurei me informar, participei de vários encontros, seminários, procurei me informar, ler tudo possível do que se falava sobre igreja multiplicadora. Eu fiz dessa forma. Depois que eu estava bem e entendi que estava preparado em termos de informação, enfim, eu quase que cometo o erro de terceirizar a visão de igreja multiplicadora. E eu estava convencido que precisava implantar, de administrar, de compartilhar com a igreja, mas eu achava que eu deveria terceirizar, deveria ter alguém no colegiado da igreja que pudesse desenvolver isso. Foi no primeiro congresso Multiplique, lá em Curitiba. Aquele congresso foi exatamente o mover de Deus na minha vida e o convencimento de que, como pastor da igreja, eu precisava estar à frente, vamos assim dizer, estava a administrar esta visão, eu não deveria terceirizar. Então eu saí lá do congresso, o primeiro congresso, acho que foi em 2014, não é isso? 2014, Bacaxeri, que eu saí de lá convencido disso. A partir daí, a gente começou a fazer estudos mais direcionados para a igreja, sobre os princípios, passando a visão para a igreja, compartilhando com a igreja as mensagens sobre os 5 princípios de igreja multiplicadora. E em determinado momento, então, nós criamos o nosso protótipo, que é de um outro painel, mas nós criamos o protótipo. Na minha casa, eu convidei 20 líderes, pessoas da igreja, líderes, mas, enfim, 20 pessoas, entendendo que dos 20, 10 iriam atender. Fiz uma cartinha direitinho, falando, explicando, e dizendo que o convite era a resposta, e realmente era, porque tudo tem que ser feito com oração. Como que eu cheguei à definição desses 20? Em oração, reflexão, enfim, sobre a questão. Dos 20, 18 aceitaram. Eu pensei que seriam só 10. 18 aceitaram, e os 2 que não aceitaram não era em questão de contrariedade no início da visão, foi por questões particulares, pessoais, enfim, não tinham como atender. Então nós comecei na minha casa o protótipo do pequeno grupo, ao mesmo tempo que tínhamos o protótipo, o pequeno grupo multiplicador, nós fizemos então uma escola de treinamento com estes que faziam parte do protótipo, e também com outros que não estavam fazendo parte do pequeno grupo, mas se houvesse interesse em participar da escola de líderes, utilizando todo o material disponível aí da Junta de Missões Nacionais, o livro de pequenos grupos, enfim, aqueles slides, adaptando uma coisa e outra. Então nós fizemos isso. No início, nós entendemos, para que esta visão pudesse envolver a igreja, não apenas na questão das mensagens, das orientações pastorais, mas a gente entendeu que, no primeiro momento, o protótipo deveria se multiplicar, mas com membros da igreja. Foi uma estratégia que nós entendemos para que a gente pudesse
envolver isso. E, é claro, surpresa, mas assim, agradável, que, na verdade, já a primeira multiplicação, já pessoas não crentes, decididas, enfim, você não tem como segurar isso. Você não tem como segurar. Ainda que isso fizesse parte de um planejamento, eu entendo que a gente precisa ter critérios, mas não deixar que os critérios venham engessar a questão do bom senso e aquilo do agir de Deus. Então, já na primeira multiplicação, não teve como multiplicar apenas como membros da igreja, e então já os outros pequenos grupos na multiplicação, já com pessoas não crentes, pessoas decididas, enfim, tudo mais. Então, o nosso início foi nessa questão de um preparo que a gente precisa ter, se informar, participar. E eu estou presente aqui nesse 4º congresso, participei de todos eles, tenho participado de todas as conferências, seminários, porque eu entendo que, por mais que você esteja envolvido, sempre você vai estar avançando e acrescentando na sua vida essa questão da igreja multiplicadora, dessa visão. Então, se você já participou, então, pensar que vai sair daqui já pronto, preparado, eu quero motivar e incentivar você a, sempre que houver oportunidade de seminários, congressos, estar participando, que acho que isso é muito válido. Obrigado, pastor Hudson. Nós temos algumas perguntas também dessa fase inicial da implementação, que tem a ver com como combinar bem o púlpito, escola de líderes, protótipo, começa por qual, faz tudo junto, como que é isso? Pastor Silvado, por favor. Eu acho que quando a gente entende que a gente não está trazendo um pacote para implantar na igreja, esse eu creio que é o grande pulo do gato. A igreja multiplicadora, o grande valor dela, que ela é um grande resgate de princípios. Princípios que nós batistas sempre cremos, que faz parte da nossa doutrina, já fez parte da nossa prática no passado, e por várias razões, ao longo da história, vários desses princípios foram perdidos ou meio que estavam abafados, em alguns lugares eram praticados, outros não. Então, é um grande resgate de princípios. Então, o que você faz é simplesmente no púlpito, sem dizer nada para ninguém, você volta a pregar esses princípios. Você não precisa dizer que você está pregando princípios da igreja multiplicadora. Para quê? Você prega valores que são valores bíblicos. Uns aos outros, você prega valores de você estar apoiando, estar cuidando um do outro, você prega valores de misericórdia e graça, você prega valores como oração. Tem alguma coisa fora do padrão? São valores, você está reafirmando isso. E daí você tem que fazer enquanto você trabalha com esses valores, aí é a dimensão da liderança, você precisa trabalhar estrategicamente com a liderança da igreja, acertando como é que vai ser feito essa parte do protótipo, como é que vai ser feita a parte do treinamento, da escola bíblica, como que a estrutura da igreja vai ser impactada por esses princípios sendo aplicados. Basicamente é isso. Eu citei no meu sermão hoje sobre a questão dos coros. Normalmente eu não falo isso, porque o povo de música se apavora. Vão acabar com os coros. Não acaba com os coros. Mas, gente, você vai ter menos gente cantando em 5 coros. Agora, o bom é que esse povo vai estar fazendo coisa mais relevante para a eternidade, eu posso garantir. Tenho nada contra coro, gente. Mas um membro de igreja que canta em 3 coros... Na minha igreja eu tinha gente que cantava em 4 coros. Gente, isso não faz sentido. A pessoa investe uma base de 5 horas por semana ensaiando para cantar em coro. Me desculpa. Se ele tem tempo para fazer isso, tudo bem. Desde que ele também invista, pelo menos, se ele tem tanto tempo livre, umas 2 horas por semana fazendo discípulo. Mas ele não faz isso. Porque a maioria tem convicção que esse é o meu ministério. Conhece gente assim? Meu ministério é tocar na banda.
Como nós temos professores de escola bíblica que dizem que o ministério deles é ensinar na escola bíblica. E o cara não fala de Jesus para o cara que enche o tanque de gasolina dele no posto. Não fala de Jesus para o vizinho dele, para o colega do trabalho. E é professor da escola bíblica. Tem uma coisa errada. Nós precisamos pregar no púlpito os princípios bíblicos que foram perdidos. E nesse resgate a gente pratica através da estratégia de pequenos grupos e do RD. Obrigado, pastor. Pastor Paulo, nós temos algumas questões aqui, já infelizmente, mas falando sobre questão de oposição. Como lidar com a oposição, com as pessoas contrárias, no momento da implementação da visão? Pastor Cabral, por favor. Não tinha uma perguntinha mais fácil também, não? Não, tem uma coisa mais simples. Olha só, eu gosto também de... Eu quero frisar também um princípio importante, que é o seguinte: igreja multiplicadora não é só PGM. Então, é bom que a gente trabalhe os 5 princípios, né? Trabalhe bastante a questão da oração, da evangelização discipuladora, ou seja, quem evangeliza já discipula, né? Criar esse conceito, trabalhar a questão do treinamento de líderes, trabalhar a questão do PGM e também da plantação de novas igrejas. Mas tudo isso dentro daquilo que nós chamamos de uma cultura relacional. Nós temos dito que a nossa igreja lá, o Paz da Areia, é uma igreja multiplicadora e relacional, porque nós queremos multiplicar aquilo que Deus nos dá e queremos viver isso dentro de uma cultura relacional. E quando isso começa a ser difundido como valor da igreja, a oposição diminui, porque você não está impondo um método. Não é questão de participar de um PGM ou não. Não, é questão de tu é contra a igreja ter valor como valor da oração, valor do treinamento de líderes, valor da misericórdia. Não, então tu tem que tirar aquilo que é polêmico do foco e trazer os princípios gerais, né? E também, eu aprendi com o pastor Silvado que a gente não tem que ser mais paciente que os opositores, né? Não dá para tentar resolver na força, em reunião. Às vezes, a gente ganha uma discussão, mas perde uma vida, perde uma família, perde pessoas, né? Então, confiar na obra do Espírito, ter paciência, né? Dar o tempo para cada um. Tem pessoas que vão demorar a entrar na visão, não tem problema, deixa ele lá, não fica focado nele, né? Não foca em quem é contra, foca em quem é a favor. Sabe aquele culto que tu faz, que vem pouca gente, e tu fica frustrado? Poxa, veio pouca gente. Em vez de tu ficar xingando quem não veio, valoriza quem veio, né? Em vez de tu ficar criticando aqueles que são contra, encoraja aqueles que estão contigo. E assim você vai trabalhando com quem quer, trabalhando com quem está disponível, com quem tem o coração na obra, evitando o conflito. A palavra diz que não é bom ao homem de Deus ser conflituoso, né? Para mim isso é um desafio, porque eu tenho uma tendência de querer resolver as coisas na força, mas tenho aprendido a ser mais cauteloso, enfim, mais paciencioso, e a confiar na obra do Espírito Santo, que vai trabalhar, convencer. E algumas pessoas naturalmente vão sair em paz. Então, ok, não seja você que mande alguém embora, mas também que não impeça alguém de seguir um outro caminho, ser feliz em outro lugar, né? Pastor Hudson. Irmãos, a administração de igreja cria problemas e às vezes divide. A construção de templos, pintura, essas questões todas. Evangelização, discipulado, igreja multiplicadora, PGM, relacionamento intencional, você pode até encontrar e vai encontrar alguma resistência, mas essa resistência geralmente ela é de pouco tempo, porque outros aspectos podem dividir quando a gente fala sobre igreja, mas quando se fala sobre a nossa missão, que é o discipulado, pode ter resistência em detalhes, algumas questões às vezes ainda não bem entendidas.
Mas o discipulado, a evangelização discipuladora, visão de igreja multiplicadora, os princípios foram falados aqui, agrega, une. Você pode até encontrar um outro que fica um tanto omisso, mas você não vai encontrar resistência que dure muito tempo. Eu, quando visito a nossa igreja há 17 anos, nós estamos funcionando em pequenos grupos. E nós temos pessoas que nunca participaram de pequenos grupos. Aí, quando elas estão no hospital, tem que um pastor ir visitar. Eu, quando visito uma dessas pessoas no hospital, eu faço questão de perguntar: o seu pequeno grupo já veio? Eu sei que ela não tem pequeno grupo. Ah, pastor, nós não estamos em pequeno grupo. Ah, que pena, né? Se você tivesse em pequeno grupo, você já teria recebido tantas visitas. Porque as pessoas que estão em pequeno grupo, quando vão para o hospital, e o pessoal vai, o pessoal cuida em casa, o pessoal atende a família, o irmão precisava entrar, o irmão já... Quer que eu arrume um pequeno grupo para o irmão? Já aconteceu em hospital, já aconteceu em situação familiar, de atendimento de crise familiar, de enfermidade, deu visitar, deu conversar, e nesse momento de crise a pessoa dizer: ah, pastor, acho que eu vou tentar. O que eu estou falando é sobre um princípio de apoio, de agregar. Por isso que pregue sobre os princípios bíblicos. Não fique batendo na estratégia. Pregue sobre o princípio bíblico de treinar a liderança. Não fique batendo sobre o ter líder para o pequeno grupo. Pregue sobre o princípio bíblico da oração. Batista nenhum vai ser contra esses princípios. Porque isso está na Bíblia, gente. Se tem uma coisa que Batista não consegue ser contra, é o que está na Bíblia. Nós temos uma questão aqui. Nós temos ouvido em todos os treinamentos de igreja multiplicadora que a implementação de IM na igreja local, ela começa com o pastor. Então, isso se refletiu em algumas perguntas. Quais os erros que não podem ser cometidos na questão familiar? Uma vez que o processo começa com o pastor, com a sua casa, com a sua família. Que erros nós podemos evitar na questão de trazer a família junto, de começar com a família, visto que o processo todo começa na vida do pastor e, como consequência, na sua própria família, antes de passar para as famílias da igreja local. Pastor Paulo. Quando nós começamos o primeiro PGM protótipo, né, eu e a minha esposa oramos e conversamos muito, porque eu mostrei para ela que ela ia ter uma participação importante naquele processo. E eu queria saber o quanto eu podia contar com ela. Ela tem por dom já, ela ama fazer discipulado, ama evangelizar, então para ela não era nada difícil fazer isso. Então, nós começamos juntos, né, eu e ela, e nós temos falado que famílias que vão liderar PGM, né, casais, precisam ter marido e mulher de alguma forma envolvidos, né, seja um na retaguarda, mas tem que estar em acordo. Eu já vi líderes que não conseguiram ir bem porque a esposa não estava junto, a esposa não comprou a ideia, não tinha prazer naquilo, era meia contrária. Então é importante a gente conseguir ter uma liderança feminina, né? Ter mulheres que possam encorajar outras mulheres, inspirar outras mulheres. Eu digo que eu tenho muito mais facilidade em lidar com os homens da igreja do que com as mulheres, né? Então, o universo feminino precisa de mulheres sábias, maduras, que possam encorajar, instruir, né? E também, nossos filhos também fazem parte de PGM, né? Estão envolvidos também. Então, a gente acaba vivendo isso como família, né? É uma questão de você ter a tua família junto com você na missão, né? Hudson, por favor. Irmãos, não há nada assim pronto, vamos assim dizer. Mas quando eu falei sobre o protótipo, eu particularmente fiz questão dos 20 que eu convidei esposa, filhos, todos da minha família, fazem parte do protótipo. E eles fizeram parte do protótipo. E hoje, todos os meus filhos, minha neta, genro, todos eles são líderes de pequenos grupos. Multiplicaram
e estão envolvidos na visão e fazem parte. Então, acho que é importante que em oração, com reflexão, mas que o pastor, quem vai estar iniciando, ele possa refletir sobre essa possibilidade de estar realmente envolvendo sua casa, sua família. Acho que isso é importante também. Outra pergunta que nós temos aqui diz respeito a erros que são cometidos na formação do líder. Pontos na formação do líder que não devem ser negligenciados ou que normalmente o pastor acaba errando nesse processo de formação dos líderes. Pastor Silvado. Esse eu já fiz todos, eu acho. Capaz que eu ainda seja criativo. Eu falei ali no começo, você cai nessas armadilhas, né? Um cara muito carismático e você precisa multiplicar o pequeno grupo e você cai na armadilha de pegar ele para ser líder e você vai ter uma encrenca. Você multiplicou o pequeno grupo e daqui a pouco você vai ter que fechar um pequeno grupo, porque carisma não é tudo, né? De repente o cara vai gerar um problema maior para frente. O segredo é formar líderes. A igreja multiplicadora, ela tem que ser uma fazenda de líderes. Você tem que enxergar a tua igreja como um celeiro de líderes. Se a gente não enxergar, na realidade, você vai criar um gargalo e vai travar a tua capacidade de alcançar os perdidos para Cristo. Essa é uma palavra muito simples. Chega uma hora que você emperra, não vai mais para frente, e as pessoas vão começar a chegar e você vai começar a ter os teus pequenos grupos explodindo de tamanho e você não sabe mais o que fazer com o povo. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem. Então, a escola de líderes tem que vir junto com a implantação dos pequenos grupos, junto com a implantação dos valores da igreja. Você implanta os princípios na igreja, você faz o protótipo, começa o processo, e é o que ele falou. Uma vez que você começou, por isso que a gente diz, não começa 10 protótipos, 5 protótipos, e não faça isso antes de você ter pensado como você vai montar a tua escola, não faça isso antes de você ter falado para a igreja os valores, porque uma vez que você começou o pequeno grupo, a coisa desanda. E você começa a ter um processo natural acontecendo que não tem como segurar. É natural, é um crescimento natural. A gente está acostumado a fazer o crescimento acontecer com série de conferências. Blum, tem 20 convertidos. Né? O que acontece com pequenos grupos, com a igreja multiplicadora, é que é o crescimento natural. Aí você começa, é que nem, por exemplo, as pessoas estão cuidando umas das outras naturalmente. Quer ver uma crise de pastor? A pessoa foi para o hospital, saiu do hospital e você nem ficou sabendo. Membro da sua igreja. E tem pastor que entra em crise. Como isso aconteceu? Aí aquele membro velho, aquele batista encardido, pastor Hudson, o senhor não foi visitar no hospital o irmão fulano que esteve lá? O irmão fulano é recém-convertido, ele nem pensou em ligar para o pastor Hudson, ele não sentiu falta do pastor Hudson, porque ele foi visitado pelo líder da célula, pelo membro da célula, pela irmã da célula, pelo irmão da célula, todo mundo cuidou dele. Foi o batista encardido que descobriu que o pastor Hudson não foi visitar e veio cobrar o pastor Hudson. Imagina que um membro da igreja foi para o hospital e ele não foi visitado no hospital. Aonde na Bíblia diz que todo membro da igreja que vai para o hospital tem que ser visitado pelo pastor? Essas são aquelas agendas que nós temos, que nos impedem de cumprir uma agenda bíblica, e essa agenda não está na Bíblia. E eu vou apanhar de alguns pastores agora. Irmãos, nesses 2 anos, pastor, eu percebi o seguinte: diminuiu em 60% o meu atendimento no gabinete pastoral. Muitos são cuidados e muito mais bem cuidados do que eu, e é importante que a gente reconheça isso até, porque esse é um paradigma que pastor
nosso trabalho, e a gente pensa que é só a gente que é o pastor, que é o trabalho, que é o cuidado, e a gente vai perceber que eles são cuidados pelos membros do PGM. 60% diminuiu a quantidade de pessoas que iam no gabinete para serem atendidos pelo pastor, porque eles são pastoreados, irmãos, pelo PGM, pelo líder, pelos demais membros do PGM. Obrigado, pastor Hudson. Posso? Pode, pastor. Agora, você pode ter igreja multiplicadora, todos os princípios implantados, você pode ter PGM, você pode ter bons líderes, e você, como pastor, pode não abrir mão disso. Isso está acontecendo porque você empoderou seus líderes. Mas você poderia não ter empoderado seus líderes. Uma maneira simples de acontecer isso, quando o líder virou para você e disse: pastor Hudson, eu estou com um problema lá no meu pequeno grupo e tal, e você diz: vamos marcar logo, vamos agendar para eu atender esse irmão. Você desautorizou aquele líder e passou uma mensagem: todo problema que acontecer no seu pequeno grupo, quem você procura? O pastor Hudson, porque ele é o homem que tem a palavra que cura. Percebe que nós temos que abrir mão desse sacerdócio romano que existe nas nossas mãos? Pastor Cabral, nós temos aqui... Tem um irmão ali que está incomodado, eu acho que é pertinente. É uma questão de ordem aqui? Questão de ordem. É Batista, tem que ter questão de ordem. Tem uma questão pela ordem aqui, ele invocou o regimento aqui, o artigo 3º, parágrafo 4. Mas a gente não tem aquela ideia lá do Jetro, com Moisés, que existem alguns problemas que são mais complicados, que precisam chegar a gente. É só nessa questão. Eu estou entendendo do empoderamento, mas tem algumas dificuldades que são suas. Vai chegar. Como pastor titular da igreja, você precisa assumir isso, né? Porque tem coisas que são suas, não tem como transferir. Eu, pelo menos, entendo assim, não sei qual é o entendimento do pastor. Essas coisas vão chegar, irmão, mas vai ser bem menos do que chegaria se não tivesse o líder, se não tivesse a estrutura, se não tivesse o líder diário, o supervisor, as outras pessoas, o próprio pequeno grupo cuidando das pessoas. Vai chegar. Por exemplo, eu lidero um pequeno grupo. Eu tenho uma irmã que está lutando com câncer, muito adiantado, uma situação muito difícil, ela não frequenta mais o nosso pequeno grupo, por várias questões ela não tem mais condições de vir. O que as mulheres do meu pequeno grupo fizeram? Elas vão orar com essa irmã. Percebe? Se não tivesse o pequeno grupo, provavelmente eu teria que ir muito mais vezes na casa dessa irmã, seria o processo normal nosso de cuidado pastoral, por causa do câncer avançado dela. Mas, naturalmente, as mulheres do pequeno grupo se reuniram e começaram a ir orar com essa irmã. É esse o cuidado do corpo que nós estamos resgatando. E como o Hudson falou, isso faz com que aquela figura sacerdotal do pastor, que é o sacerdote, que é o clero, que faz tudo e o leigo não faz, e que não é bíblica, é que a gente está eliminando, que isso é uma herança romana nossa. Agora, naturalmente, como pastor do rebanho, e como líder do rebanho, tem determinadas situações que vai chegar. Aí, por exemplo, lá na igreja nós criamos uma rede de cuidado, e essa rede de cuidado, ela vai atender situações mais específicas. Nós temos uma policlínica com profissionais, então tem determinadas situações, você precisa de um atendimento psicológico. Nós temos o Celebrando a Restauração, a gente tem o Ministério de Libertação. Então a gente tem várias situações para atender situações específicas. E temos também o gabinete pastoral. A gente não elimina. O que acontece é que você deixa o corpo cuidar do corpo. Que na realidade é o que acontece conosco. O nosso sistema imunológico, ele trata praticamente de todas as infecções que vêm na nossa direção. Se não tivesse sistema imunológico, a gente não sobreviveria. É o próprio corpo que cuida dele. De vez em quando,
você tem que ir ao médico, de vez em quando. O nosso problema é que a gente vivia, no modelo de igreja antigo nosso, a gente vivia entubado. Ligado no pastor. Coitado do pastor. Pastor Cabral, em relação... Nós temos uma pergunta aqui sobre esse empoderamento dos líderes, não seria uma terceirização do ministério pastoral, mas parece que a palavra do pastor Silvado esclareceu. Nós temos agora erros que não podem ser cometidos na supervisão de líderes. Algumas foram de implementação, outras foram da formação do líder e agora na supervisão de líderes. Por favor, pastor. Um erro que nós não podemos cometer é na implantação da supervisão. É você colocar como supervisor pessoas que são, sei lá, carismáticas, influentes, mas que não multiplicaram os seus grupos por várias vezes. Então, na verdade, nós temos a seguinte regra que nós usamos lá no Passo da Areia. Você se torna supervisor depois que você multiplica 3 ou 4 vezes o grupo. Então, você leva tempo para ter experiência, né? Porque daí quem supervisiona são pessoas experimentadas, né? Pessoas que conhecem a rotina do PGM, que viveram, que sabem os desafios, que sabem, enfim, os problemas que podem acontecer. Então, eu acho que o principal cuidado é esse, é você ter as pessoas certas como supervisor. Então, nós temos ainda na igreja poucos supervisores, né? Temos que... Por quê? Porque nós estamos seguindo essa regra. A pessoa tem que primeiro multiplicar várias vezes para depois ser supervisor. Eu estou na minha 5ª multiplicação, né? Eu como líder. Eu tenho comigo alguns supervisores que já multiplicaram 3 vezes também. Então, eles têm já experiência para fazer isso. Um outro erro que também pode acontecer na supervisão os líderes não entenderem o quanto é importante eles serem supervisionados, eles entenderem o processo, eles darem valor ao processo. Porque, na verdade, a gente faz aquilo que a gente valoriza, né? Então, quando os líderes da nossa igreja, que andam perto dos supervisores, que valorizam aquele trabalho deles, eles vão bem, né? Então, um que outro lá, que não dá muito valor, que a gente tem que ter uma atenção mais especial. Mas, enfim, essa é um olhar. Nós temos algumas perguntas aqui, pastor, e acho que foi uma palavra do pastor Silvado que despertou, sobre a escola de líderes. Se escola de líderes é a mesma coisa da escola bíblica discipuladora, ou não, se elas têm objetivos diferentes. A escola bíblica, a escola de líderes, essa área de ensino da igreja, como o que esperar de cada um dessas escolas? Só colocando mais uma coisa nisso que o pastor Cabral falou, cuidado quando você estiver escolhendo supervisores. Nós já tivemos algumas experiências de um ótimo líder de pequeno grupo que multiplicou várias vezes e a gente colocou como supervisor e ele foi um desastre. Porque ele era um ótimo líder, mas um péssimo gestor. Nem todo bom líder é um bom supervisor. Então, trabalhe sempre. A nossa experiência, a gente tem descoberto que o colocar como vice-supervisor durante um tempo, ou supervisor em treinamento, e tentar verificar as competências da pessoa, tem ajudado a gente. Monitore isso, porque aí depois que a pessoa virou supervisor, para ela voltar para líder, nem sempre você consegue isso. A gente tem descoberto que, às vezes, o que acontece, daí a pessoa para de ir no pequeno grupo, porque a experiência foi ruim, aí você vai ter que ficar 1 ano, 2 anos com a pessoa fora de tudo, aí depois a pessoa volta. Então, para evitar esse ato na vida da pessoa, a gente tem que monitorar isso. O que nós temos lá na igreja? A gente tem o Centro de Formação Integral, que aquela moça falou ali. O Centro de Formação Integral, nós temos a parte base e avançada. Na parte base, você vai ter matérias que têm um viés muito discipular, tem um viés de formação, tem introdução ao Novo Testamento, Velho Testamento, e depois o avançado, onde você tem toda uma parte que capacita mais para a liderança. Quando você olha o todo, você pode fazer isso num ano, se você
fizer 2 noites na semana, ou você pode fazer em 2 anos, se você estiver fazendo só 1 noite na semana. É uma questão de como você escolhe fazer. Nós temos isso durante a semana e nós temos no domingo também. Então, a gente dá essa opção para as pessoas. A vida moderna é muito dinâmica. Não dá para ficar preso ao domingo, 9 horas. Ou você fez ou não fez. Se você faz isso, você travou o povo. A vida moderna é uma vida que a gente tem que trabalhar com várias opções para as pessoas, né? Então, a gente está começando a fazer isso. O grande enfoque qual é? De novo, a gente usa andragogia, porque a educação de adultos é diferente do processo pedagógico. Nós não somos conteudistas na maneira como a gente faz o treinamento do nosso líder. Por quê? Porque não adianta você ficar 1 hora falando. A absorção é de menos de 10% de tudo que o adulto ouviu. O adulto aprende falando e fazendo. Então, quando você prega no domingo, com toda a ajuda do Espírito Santo, as pessoas absorvem mais ou menos 10% de todo aquele trabalho que você teve preparando o sermão. Porque, por isso que hoje em dia a gente tem mudado. Eu lá na igreja, graças a Deus, a gente tem cadeira lá na igreja, eu tenho feito muita dinâmica. É por isso que a gente tem pedido, eu peço pessoas para 3 conversarem sobre uma pergunta, interagir, porque o adulto absorve o conceito, se ele tem a oportunidade de falar, de reagir àquilo. Lá na igreja a gente usa esboço. Então, são processos. A nossa escola é andragógica para justamente favorecer a absorção do conteúdo. O objetivo dessa escola é você ter o conhecimento bíblico, mas o conhecimento bíblico absorvido não apenas aqui. Nós, batistas, somos conteudistas na nossa tradução. Então, a gente sabe todas as respostas e a gente fica lá. Eu termino com uma historinha que aconteceu com uma senhora que levou as netas para a igreja. Coisa linda, ministério de avó. Filho afastado do evangelho, ela levava as netas para a igreja, para a escola dominical. Ela chegou para mim e disse: olha, está na hora da minha neta se batizar. E eu disse: é mesmo? Ela aceitou Jesus quando? Não, ela tem vindo na escola dominical comigo, desde pequena, ela já está com 9 anos, ela sabe tudo, pastor, para se batizar. Eu disse: é mesmo, minha irmã? Quando foi que ela fez a decisão? Pastor, eu fiz as perguntas da profissão de fé, ela sabe todas as respostas. Aí eu parei, dei um silêncio, aquele silêncio retórico. Eu disse: minha irmã, qual foi a data, o dia em que ela confessou Jesus como Senhor e Salvador? Ela parou. Na mente daquela querida irmã batista, porque a neta tinha as respostas certas, ela estava pronta para se batizar. Essa é a nossa mente conteudista. Quem tem as respostas certas é discípulo de Jesus. O método andragógico nos protege disso. Pois não, pastor Hudson. Deixa eu dar só uma palavrinha aqui, só para enfatizar. A questão de líderes, a gente aprende e desenvolve que líderes são formados lá no PGM. Uma missão forte do líder de PGM é formar outro líder. É importante que tenhamos a escola de líderes, que vai agregar. Mas é lá no pequeno grupo que o novo líder de PGM vai ser formado. Você vai observar, você vai acompanhar, vai na prática. Como é que aquela pessoa ali está desenvolvendo a questão dos princípios, a prestação de contas ali, compaixão e graça. Se é uma pessoa que cuida, gosta de cuidar, você vai percebendo. E lá no pequeno grupo, você vai dando certa oportunidade àquela pessoa também para desenvolver aquele seu potencial de líder de PGM, entendendo bem, o Silvado já falou aqui, que nem sempre aquele líder tradicional da igreja, ele será um líder e um bom líder de PGM, porque líder de PGM não é aquele que você acha que
ele é um bom professor da escola bíblica dominical, ele vai ser um bom líder, ele é um bom pregador, por isso vai ser um líder de PGM, ele é muito falante, por isso vai ser um líder de PGM, e não é bem desta forma, dessa maneira. Ok, nós vamos nos encaminhar para o final. Eu quero agradecer os irmãos que colheram as perguntas, muito obrigado, fiquem à vontade agora. Nós vamos para as palavras finais, começando ali pelo pastor Cabral. Por favor, pastor. Meus irmãos, em resumo, eu queria deixar para vocês a seguinte palavra de encorajamento. Não foquem no método, foquem nos princípios. Preguem os princípios, vivam os princípios. Cresça na oração, na compaixão e graça, no evangelismo discipulador. Cresça nessas práticas, pregue essas práticas. Segundo, trabalhe para criar uma cultura relacional na igreja. O conceito de ser intencional nos relacionamentos, no evangelismo, no discipulado. Trabalhe esse conceito de fazer as coisas intencionais, não ficar agindo por reação, mas sendo proativo, tendo iniciativa. Use o púlpito da sua igreja para pregar esses princípios, para encorajar as pessoas. Use o púlpito da igreja para encher as pessoas de entusiasmo. Faça com que as pessoas olhem para fora, vejam as necessidades da cidade. Trabalhe pelo crescimento de forma obstinada. Trabalhe para a multiplicação. E acredite, creia, que você vai participar da semeadura, mas também da colheita desses resultados. Creia que Jesus é quem dá o querer e o realizar. Coopere com Ele. E que você possa ter a alegria de participar de uma grande colheita nesse próximo período. Obrigado, pastor Cabral. Pastor Silvado. Não tem como a gente viver o ministério de uma forma saudável sem manter um coração ensinável. Eu acho que o grande segredo não é não errar, mas é ter um coração ensinável, porque daí, a hora que alguém me alertou, eu fui num evento e disse, caramba, eu estou fazendo errado. Puxa, eu preciso corrigir aquilo. Esse coração ensinável é a melhor maneira da gente prosseguir, da gente melhorar, da gente fazer melhor. E dessa maneira Deus tem como nos conduzir no ministério e nos levar para uma experiência que traga glória para o nome dEle. E mantenha o seu povo com uma visão da cidade. Eu tenho falado muito isso, acho que eu estou ficando velho. Eu tenho falado muito isso nas aulas do mestrado e quando eu vou falar em retiro de pastores. Existe uma mudança significativa quando eu me vejo como pastor da cidade e não pastor dos membros da minha igreja. Quando eu me vejo como pastor da cidade, eu vejo as necessidades da cidade. O prefeito da cidade é minha ovelha. Os vereadores da cidade são minhas ovelhas. E estão tomando decisões. Eu oro por eles de uma forma diferente. Porque são minhas ovelhas tomando decisões. Quando eu caminho pela cidade com um olhar diferente, porque é a minha paróquia. Quando você tem essa visão e quando a tua igreja percebe a cidade como parte da igreja, fica mais fácil você enxergar os pequenos grupos espalhados, fazendo ações de misericórdia, de amor e graça, orando por aquela cidade como um todo. A visão amplia. Pastor Hudson. Irmãos, estou como pastor há 39 anos. E eu tenho compartilhado com a igreja. Estou vivendo um novo tempo no meu ministério. Um renovo de Deus na minha vida, no meu ministério. Coisa linda, irmãos. Coisa bonita é você acompanhar e perceber a mudança da mentalidade das pessoas no que se refere a discipulado e evangelização. Recentemente, uma menina de 9 anos estava na secretaria da igreja, eu entrei, e ela conversando com outras pessoas e citando nomes de outras meninas e tudo mais. E
Aí eu perguntei, mas são parentes seus que vêm, meninas, primas? Aí ela disse, não, pastor, são meninas da escola do meu relacionamento intencional. Irmãos, aquilo, eu parei, fiquei emocionado. A Kiane, coisa linda. Recentemente, um rapaz que está sendo discipulado, esteve na igreja, começou a ir à igreja também, mas estava frequentando apenas o PGM, e estava acompanhado de uma senhora, e a gente cumprimentando ali, sua mãe? Não. Aí ele, estou fazendo com ela, pastor, o que fizeram comigo. Que legal. Um motorista de táxi. Estou fazendo com ela o que fizeram comigo. Então, você acompanhar e ver isso na igreja, isso, irmãos, é algo assim extraordinário, é bom demais, essa mentalidade do relacionamento intencional. Não apenas, não que não possa fazer, mas não é evangelismo de eventos, mas você percebendo que o membro da igreja ele está ali ligado, vamos assim dizer, aquela questão de um contato, um conhecimento com alguém, será que pode desenvolver um relacionamento intencional com essa pessoa? E começa a focar isso, e começa a valorizar isso, começa a orar isso, e começa a perceber a oportunidade, porque na verdade, irmãos, na verdade, Deus coloca muitas pessoas no nosso caminho e nós muitas vezes não estamos percebendo isso. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: erros irão acontecer. Erros sempre existirão, mas não deixe que os erros lhe tragam desânimo, enfraquecimento na sua caminhada. Faça do erro um aliado para você aprender mais, ser ensinável e trabalhar e desenvolver o trabalho e a nossa missão e a nossa tarefa, fazer discípulos. Amém. Obrigado, querido. Eu quero convidar a todos a ficarem de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Esse painel se repete amanhã. E muito obrigado a todos que participaram, encaminhando perguntas, os irmãos que trouxeram aqui à frente as perguntas. Muito obrigado, pastores. Eu quero... Louvado seja o nosso Deus. Eu quero convidar o pastor Walter Morgado, missionário da Junta de Missões Nacionais, para orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem sido bondoso com as nossas vidas. Somos gratos, Pai, porque nesta manhã, início de tarde, nós tivemos a grata oportunidade, Pai, de ouvir testemunhos de tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e daquilo que nós muitas vezes temos errados por excesso ou por medo. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, com uma convicção de que nós precisamos de ter o nosso coração voltado mais e mais para o Senhor e sempre pronto a ouvir e a aprender mais. Muito obrigado, Pai. Continue abençoando a Tua igreja reunida aqui. Continue abençoando, Pai, para que nós possamos realmente entender esta visão de igreja multiplicadora e aplicar nas nossas vidas, nos nossos ministérios e nas cidades onde nós estamos, Pai, representando o Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão.